Louvado seja Deus. Bom dia, Espírito Santo. A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, muito bom dia. Louvado seja o Senhor. Nesta manhã de domingo, primeiro dia da semana, nós entramos na presença do Senhor em agradecimento por mais esta oportunidade, pela noite de sono, por este novo amanhecer, pelo dom da vida. Gratidão ao Senhor por tudo, pois se estamos de pé, porque Ele está nos concedendo estar de pé, está com vida. Muitos até deitaram, dormiram, mas não acordaram. Nós estamos de pé, estamos aqui para louvar e engrandecer o nome do Senhor e meditar na palavra do Senhor, consagrando todo o nosso ser a Ti, ó Pai. Consagro a minha vida, minha família, meu trabalho, minha casa. Eu consagro cada um que vai ouvir esta palavra hoje, Pai, nas Tuas mãos. Que o Espírito Santo esteja nos direcionando em tudo que nós vamos fazer. Louvado seja Deus. Estamos aqui diante da palavra do Senhor. Nosso pãozinho diário hoje está no livro de 2 Crônicas, capítulo 20. Os versículos estão do 15 ao 22, que fala assim: Disse, dai ouvidos todo o Judá e a vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá. Assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assustei, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta batalha não tereis que pelejar. Prostrai-vos, ficai parados, e vede a salvação do Senhor. Para convosco, ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assustei. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém, e lançaram perante o Senhor, adorando-o, e levantaram-se os levitas dos filhos dos coatitas, dos coaritas, para levarem ao Senhor, Deus de Israel, com voz muito alta. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Então, ao saírem, Josafá pôs-se em pé e disse: Ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Credes no Senhor vosso Deus, e estareis seguro. Credes nos seus profetas, e prosperarei. E aconselhou-se com o povo, e ordenou cantores para o Senhor, que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: Louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E quando começaram a cantar e dar-lhes louvores ao Senhor, o Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe, e aos dos Amon e das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Louvado seja Deus. Então, esta palavra, ela vem nos contar acerca de Josafá, né? E ali Josafá recebeu um decreto, né? Recebeu, né? Como se diz, um recado. Ele recebeu aquele recado que estavam vindo contra ali Judá e contra Jerusalém. Vinha uma multidão contra Josafá com aquele povo, né? Vinha multidão, não era pouca pessoa, né? Não era poucas pessoas, não, era multidões que vinham contra Judá e Jerusalém, né? E Josafá, ao saber, né, ao receber aquela notícia, o que Josafá fez? Ele foi buscar o Senhor.
ouvir o que o Senhor tinha para falar com ele. Ele convocou o povo e foi para o meio da congregação, foi para dentro da congregação buscar ao Senhor, juntamente com o povo, para ouvir o que é que Deus ia fazer, porque Josafá, diante daquelas ameaças, ele olhou para um lugar, olhou para o outro, olhou para o povo e viu que ninguém estava preparado para lutar contra aquela multidão, porque eles vinham fortemente armados. E eles não tinham armamento, não tinham estrutura nenhuma para lutar contra aquela multidão. Mas enquanto eles estavam ali no meio da congregação buscando ao Senhor, o que Deus fez, né? Ele levantou, né, um profeta, né? Ele levantou o profeta chamado Jaziel. E ele começou a usar aquele profeta para falar para Josafá, né? Olha aqui o versículo 14, fala assim: então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação, né? Sobre Jaziel, filho de Zacarias, que é filho de Beneias, que é filho de Jeiel, que é filho de Matanias, né? Levita dos filhos de Asaf. Porque cita, né, o fulano que é filho de Beltrano, né? Por quê? Porque eram todos homens de Deus que buscavam ao Senhor. Então já tinha uma linhagem. Aquele profeta não era qualquer profeta. Ele já vinha de uma linhagem de profetas. E Deus levantou esse profeta no meio da congregação para falar para Josafá que não era para Josafá temer, né? Porque Josafá, ele ficou com medo. Diante daquela notícia que Josafá recebera, ele temeu sim. Porque quem é de nós que às vezes recebemos uma notícia, né, de afronta, né? Ou um diagnóstico de uma doença, né, que para os médicos não tem jeito. Quem é que não teme diante de algo que você vê que para você não vai conseguir vencer? Quem é que não teme? Porque Josafá temeu. Mas diante do medo, diante, né, da insegurança, o que Josafá fez? Ele se prostrou e ficou assim, de braços cruzados, esperando que Deus fosse fazer alguma coisa? Não. Josafá convocou o povo e foi para a congregação. Foi buscar o Senhor, uma resposta da parte de Deus. É como se Josafá estivesse dizendo: agora é tudo ou nada. É Deus faz ou nós vamos todos morrer. Nós vamos todos perecer. E quando ele ouviu o profeta falar, não temas, né? Aqui no versículo 15 já começa o recado, né? Deus usando o profeta e dizendo: dai ouvidos a todo Judá e vós moradores de Jerusalém e tu, ó rei Josafá. Olha, assim diz o Senhor: não temais, nem vos assustei por causa dessa grande multidão. E ali, quando Josafá ouviu aquela mensagem, eu acredito sim, que Josafá descansou. Ele não descansou e parou naquele momento, não. Ele ainda começou, né, a ouvir atentamente o que o Senhor estava falando para ele, quais eram as instruções de Deus para ele, e ele começou a pôr em prática o que o Senhor instruiu ele a fazer. Ele colocou em prática. E aí ele começou a agir conforme Deus ia falando. Faça assim, faça assim, faça assim. Ele fez o quê? Convocou todos os moradores de Jerusalém. Vamos proclamar um jejum, oração, jejum e louvor. E não tem inimigo que fica de pé. Quando nós nos levantamos diante de Deus, nos posicionamos em jejum e oração e louvando ao Senhor e lendo a palavra. Não tem inimigo que fique de pé. E assim Josafá fez. Convocou todos os jejuns, né? Até as crianças jejuaram, os animais jejuaram.
Ele colocou os levitas na frente e foi ali, desceu a ladeira de Ziz e fez do jeito que Deus ordenara a ele. Pela manhã cedo, eles começaram a buscar cedo, tudo que Deus foi ordenando, Josafá, faça assim, 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 ele foi fazendo. E no momento que ele começou a obedecer e eles estavam ali louvando, Deus armou emboscada para os inimigos. Eita glória! Obedecer. Vamos estar atento à voz de Deus, para que nós possamos, aleluia, obter a vitória da parte de Deus. E o Senhor já começa falando nesta manhã, através desta palavra. Não temas, você que está sofrendo afronta, está acometido com uma enfermidade, você está sofrendo dentro do teu lar, passando alguma prova que você olha e diz: eu não tenho mais força, eu não sei mais como eu vou lutar. Obedeça a voz de Deus, proclame jejum, obediência, aleluia, a obediência gera bênção, proclame louvores, crie um momento teu com Deus, uma intimidade tua com Deus, aleluia, porque o teu amigo, aleluia, chamado Jesus, ele ouve as tuas queixas, aleluia, ele recebe a tua adoração, ele recebe o teu clamor como um cheiro suave que sobe até as narinas do Pai, e ele envia a vitória, aleluia, como ele enviou também para Daniel, quando Daniel entrou em oração e jejum, proclamou um jejum com oração e adoração diante do Senhor. Desde o primeiro dia o Senhor ouviu o clamor de Daniel. E o que aconteceu? Foi travado, a vitória dele foi enviada desde o primeiro dia, mas foi ali foi travado. A vitória dele ficou retida nos ares, mas Deus fez o quê? Enviou o anjo, aleluia, para lutar, aleluia, com o outro anjo do mal, batalhou pela vitória de Daniel, entregou na mão de Daniel a vitória, aleluia. Assim também aquele povo, quando os levitas começaram a louvar, eles estavam ali em jejum, em oração, em adoração ao Senhor, aleluia. Quando começou a adorar o Senhor, cantando hinos de louvores para o Senhor, Deus, ele armou a emboscada, o inimigo caiu, os inimigos pereceram, eles mesmos se destruíram. Não se preocupe, se você está fazendo como Deus quer, você está diante do Senhor, reto diante do Senhor, não se preocupe com o que vai acontecer, porque o Senhor vai armar emboscada para os inimigos se destruírem, aleluia. Não tivesse promovido uma reforma espiritual na nação, e Josafá não teria já suficiente para animar o povo, dizendo: credes no Senhor vosso Deus e estareis seguro, creia nos seus profetas e prosperareis. Eita glória! O que foi que aconteceu? O que Josafá fez? Ele está falando aqui porque ele creu no profeta que Deus levantou para falar com eles. E Josafá, que era o líder, ouviu a voz do profeta e obedeceu e obteve vitória da parte de Deus. Aleluia. Josafá levara o povo a ter um conhecimento mais profundo da palavra de Deus, enviando sacerdotes por todo o reino para que ensinassem ao povo as sagradas verdades deixadas pelos profetas do Senhor. Agora, diante de uma grave crise, o reavivamento por ele estimulado trouxe o povo a confiança necessária ao poder de Deus para salvá-los. Josafá orou fervorosamente ao Senhor, que prontamente lhe respondeu por meio do profeta Jaziel, dizendo: não temais, nem vos assusteis, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Então, Deus levantou ali, aleluia, o profeta Jaziel, para falar para Josafá
não temer. Por quê? Ele ouviu a voz de Deus, porque ele, quando ouviu o noticiário que vinha vindo uma multidão contra eles, contra aquelas cidades, ele não ficou parado não, ele foi à luta para ouvir o que Deus tinha para falar. E Deus mandou o recado através do profeta: não temais, aleluia, nem vos assusteis, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. E ele creu no profeta, ele creu ali no profeta. E nós temos que crer nos profetas para que sejamos prósperos. Aleluia. A mensagem de Deus infundiu ânimo no coração do fiel rei de Judá, como também do seu povo que operou a salvação em Deus. O resultado foi uma desastrosa derrota infligida ao inimigo, seguida de um valioso saque que durou 3 dias para ser concluído. Eita, Deus tremendo! Esse é o Deus que nós servimos. O mesmo Deus de Josafá é o nosso Deus. O conselho de Josafá para crer em Deus e em seus profetas não é bastante oportuno hoje, quando o cientismo, o ateísmo e o ceticismo têm exercido enorme influência na sociedade, na tentativa de excluir Deus do coração das pessoas. O que tem levado tantos a duvidarem da existência de Deus? O que tem feito com que tantos desprezem a Cristo e a sua mensagem? Sem dúvida alguma, é a falta de conhecimento, Então, a palavra do Senhor diz que o povo perece por não conhecer as Escrituras. Então, o que leva o povo a não crer é a falta de conhecimento, e conhecimento da palavra, A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Se Josafá creu, por quê? Ele tinha fé em Deus. E se ele tinha fé, porque ele já acreditava lá nos profetas que já tinha vindo antes, e deu testemunho de Deus. E eu creio hoje, por quê? Porque eu leio a palavra e eu creio no que está escrito na palavra, E se Deus levanta o profeta, a gente não tem que ficar julgando o profeta, mas a profecia, se é de Deus. Porque Deus usa quem Ele quer e a hora que Ele quer. Tem pessoas que duvidam, de que Deus pode usar alguém. Mas se a profecia é vinda de Deus, é Ele que vai saber quem Ele vai usar. A palavra é dele, Ele tem compromisso com a palavra dele para cumprir em nossas vidas. Aleluia. Por isso eu estou aqui, não fico, às vezes, tem palavras que nos entristecem, sim, como Josafá recebeu aquela palavra e ele temeu. Nós somos carnes. Às vezes nós ouvimos algo que venha entristecer, mas essa tristeza não pode me parar. Essa preocupação não pode me parar. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em que me levantou. Eu sei o que eu já passei lá atrás para hoje eu estar aqui trazendo essa palavra. E eu sei de tudo? Não, eu estou aprendendo também. Aleluia. Com a palavra de Deus. Eu estou aprendendo com a palavra de Deus. Eu estou aprendendo. Cada dia que eu leio a palavra, eu estou aprendendo mais um pouco. Deus fala comigo todos os dias através da palavra. Como é que eu tenho que me proceder? Como é que eu tenho que agir? Eu erro, sim, erro. Mas eu estou errando e tentando acertar todos os dias. E é com os erros que nós aprendemos. Josafá não era suficientemente corajoso. Mas Josafá, ele tinha fé. Ele poderia, naquele momento, estar covarde, com medo, mas ele não parou diante do medo. Ele foi buscar a resposta de Deus. E as pessoas hoje, às vezes nós perecemos por falta de conhecimento, de conhecer a palavra e de conhecer a Deus. Aleluia.
O afastamento das Escrituras corrompe e mata a fé. Sem ela é impossível crer na existência de Deus, que é o único fundamento sobre o qual podemos edificar a nossa vida e a nossa religião. Talvez você já tenha sido tentado a duvidar de Deus algum dia. A razão humana pode ser tentada a duvidar daquilo que não vê e daquilo que não pode ser provado cientificamente. Profecias que parecem impossíveis de serem cumpridas, ou qualquer outro ponto para o qual você ainda não encontrou resposta, podem contribuir para que a sua confiança na Bíblia seja vacilante, né? Então, hoje está mais fácil a gente crer no que a ciência está falando, né? No que o médico está falando, mas é difícil mesmo, né? Tem que ter fé para isso, né? Confiança em Deus para acreditar que aquilo que humanamente falando é impossível pode ser possível para Deus. Para nós, não é impossível para nós crer que uma virgem pode dar à luz ao filho? Mas para Deus, tudo é possível. E, né? Nada é impossível para Deus e tudo é possível para aquele que crê. Então, diante daquela notícia, que vinha multidões para destruir aquela cidade, quem é que não ia temer? Sem ter armamento, sem ter estrutura, sem ter povo preparado para lutar? O que foi que ele fez? Eu não posso, mas Deus pode. Eu vou ver o que é que ele vai me falar. E Deus fez, sabe por quê? Porque Deus honrou a fé de Josafá. Deus honrou a atitude dele. E diante desta palavra, mas diante desse ensinamento, diante desse grande testemunho de Josafá, o que nós temos que fazer hoje? Buscar o Senhor enquanto nós podemos achar. Consultar Ele sempre. O que é que Ele tem para fazer em nossas vidas? Qual é o propósito de Deus para nossas vidas? O que nós temos que fazer é nos alinhar com a vontade de Deus e nos posicionar diante dele, para que ele comece a agir. Se você estiver pisando na areia movediça da dúvida, lembre-se de que nos cumpre avançar pela fé. Da perspectiva da eternidade, você precisa descobrir que este é o único caminho que nos conduz a Ele. Louvado seja Deus. Que ensinamento, que exemplo esta palavra nos traz. Essa atitude de Josafá nos traz um grande exemplo para sermos vencedores em Cristo Jesus. A grande vitória de Jesus. Não esquecendo que o tópico desse mês de novembro é adoração. Quando nos levantamos, nos posicionamos diante do Senhor e adoramos a Ele, né, com louvores, hinos de louvores a Deus, hinos de adoração, com o coração sincero diante dele, Ele se inclina para nós e ouve o nosso clamor e nos dá a resposta que nós precisamos. Ele age em nosso favor, naquilo que nós não podemos. Josafá podia sim convocar o povo, adorar, louvar, né, fazer tudo, né, convidar levitas, presbíteros, convocou tudo. O que ele podia fazer, o que estava no alcance de Josafá, Josafá fez. Mas o restante que ele não podia fazer, quem fez foi Deus. E esse mesmo Deus que fez por Josafá e aquele povo, Ele faz conosco também. Só depende do nosso posicionamento, de nos alinharmos com a vontade de Deus. No momento em que começaram a cantar e louvar, o Senhor trouxe confusão sobre os exércitos. Vinha exércitos, mas eles mesmos
entraram em confusão e contenda entre eles. Eles erraram o caminho, foi aquela confusão. Eita glória! E quando Deus toca, quando Deus faz, aleluia, não tem culpado. É a mão de Deus que está agindo, é a mão de Deus que vai agir em nosso favor. Cantar especialmente canções e louvores é uma das maneiras pelas quais os cristãos podem encontrar paz na batalha. O rei Josafá descobriu isso ao enfrentar vastos exércitos invasores. Aterrorizado, o rei convocou todo o povo para orar e a jejuar. Em resposta, Deus lhe disse para liderar os soldados para enfrentarem os inimigos, prometendo que eles não teriam de lutar. Josafá creu em Deus e agiu com fé. Ele designou cantores para irem à frente dos soldados e a cantarem louvores a Deus pela vitória que eles acreditavam que viriam. E quando a música deles começou, o Senhor milagrosamente derrotou seus inimigos e salvou seu povo. Glória a Deus. A vitória nem sempre vem quando ou como queremos, mas sempre podemos proclamar a vitória suprema de Jesus sobre o pecado e a morte que já foi conquistada para nós. Podemos escolher descansar em espírito de louvor, mesmo em meio a uma zona de guerra. Louvado seja Deus. Você louva a Deus onde Ele o colocou? Olha a pergunta para nós. Você louva a Deus onde Ele te colocou? Oremos. Querido Deus, Tu és mais forte que meus inimigos. Eleva o Teu nome com fé hoje. Amém. Louvado seja Deus. Que Deus nos abençoe, nos guarde e que Ele nos dê um restante de domingo abençoado na presença dEle e que Ele venha nos capacitar mais e mais para estar na presença dEle, louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.